Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui, Bruno Falcão, da Sou Educação, e hoje recebendo um cara que eu admiro bastante, já falei dele em algumas oportunidades que a gente teve, né? Por ser realmente um cara que é, vejo em vários eventos, vejo participando de uma série de palestras, quando a gente ainda estava numa rotina que não exigia tanto distanciamento, né? Presencialmente a gente também se encontrava bastante em eventos presenciais, mas é um cara que, mais do que tudo, tem muito conhecimento para compartilhar com todos nós. Então, estou falando do Léo Carvalho, da Universidade Leroy Merlin. Seja bem-vindo, Léo. Tudo bem? Muito bem, Bruno. Obrigado, viu? Valeu pelo convite. Obrigado para a Soul também ter convidado. E eu já te falei isso quando a gente conversou no seu convite. Eu falei, cara, eu ficava só esperando o dia que você ia me convidar, viu? Porque eu só ficava vendo pipocar nas redes aí o Portas Abertas. Eu falei, eu quero só ver o dia que o Bruno vai me chamar. Cara, que isso, é um prazer imenso aqui do nosso lado poder receber você no Portas Abertas. Quando você me falou isso no nosso contato telefônico, eu até falei para o nosso time de marketing, eu falei, poxa, o Léo me falou isso, mas quem ficou emocionado ali a hora que ele falou isso fui eu. Porque eu falei, poxa, tantas vezes que eu falava, quero ver o dia que o Léo vai vir aqui falar com a gente e tal. Então, eu fico muito lisonjeado aí, cara, de você Obrigado. ter dado essa moral aqui para a Soul e É isso. disponibilizado um tempinho na tua agenda, que eu sei que é bastante concorrida, principalmente, a gente estava até brincando aqui no começo da nossa conversa, né? Varejo no final do ano é insano, né, É cara? Então, verdade. te É verdade. agradeço por É isso, isso. obrigado pela parceria, viu? Conta comigo, Bruno. E é uma coisa que eu digo sempre, viu, Brunão? É assim, de fato, os nossos dias eles são muito corridos, a gente está muito atribulado, muita coisa para fazer. Eu sou varejo, tô corrido, vocês, o Medtech, estão corrido, o cara do bazar tá corrido, o cara do supermarket tá corrido, tá todo mundo corrido por uma série de questões. Mas eu faço questão, Bruno, de dedicar esses minutos, essas horas aqui que a gente tem, porque a gente, e eu vou me colocar numa situação privilegiada, assim como a Sou. Qual é a Uhum. situação de privilégio? Eu sou uma empresa que tem 22 anos no Brasil, Leroy Merlin, uma empresa multinacional, tenho mais de 10 mil colaboradores no Brasil, tem uma baita estrutura para fazer tudo acontecer. Mas Sim. tem uma galera que não tem essa possibilidade, porque tem empresas que são micros, pequenas e médias empresas, então eles precisam consumir e entender o que as grandes estão fazendo. Então, Bruno, eu estou puxando menos sardinha aqui para o meu lado, mas mais contando aqui o que de fato é meu propósito, viu? Eu sempre despendo tempo nas redes sociais, e quem estiver ouvindo, talvez a gente já tenha se relacionado em algum momento, eu faço questão da gente conversa via WhatsApp, conversa via LinkedIn, faço mentoria, porque a gente precisa, Bruno, retribuir aquilo que a gente foi agraciado ao longo do Verdade. tempo, né, em receber. E nas nossas palestras, e você já esteve em algumas, você percebe que eu falei hoje de manhã isso para uma equipe que o óbvio, ele só é óbvio quando é dito. E muitas coisas para nós é uma obviedade tão grande que para aquele cara que está na tua palestra, que muitas vezes nos presenciais, você sabe, o cara paga R$ 2.000, R$ 3.000 Sim, para estar ali envolvido para aprender. Alguns recebem apoio de empresa, outros vão por conta. Então, sim. Bruno, de verdade, é o mínimo. A gente falava agora antes de entrar no ar, o respeito, né, de entregar um conteúdo de qualidade. Eu faço questão de verdade, Bruno, aqui, assim como outros amigos aí fazem, porque a galera que está assistindo a gente aqui agora precisa minimamente entender o que a gente está fazendo. E não temos, viu, pessoal, todas as respostas. A gente tem muita. Eu, particularmente, sempre digo dizendo que a gente vai trazer muita provocação. É muito mais provocar do que trazer respostas, mas eu faço questão de compartilhar. E conto com vocês, que depois, se vocês quiserem trocar, me chamem para eu aprender também o que vocês estão fazendo lá daí para a gente juntar força. Muito bacana, Léo, muito bacana. Que bacana que o teu propósito é um pouco do propósito do próprio Portas Abertas, né? Pois é. É um evento como eu contei lá para você no nosso bate-papo por telefone, ele tem como objetivo nada além de poder gerar essas provocações, essas trocas entre
todos os nossos clientes e parceiros e amigos, né, que fazem parte dessa comunidade aí da educação corporativa, né? Então, o propósito do Portas é esse, não é vender produto, não é vender serviço, não é nada além de gerar discussões, debates que são ricos para todo Sim, mundo, né? Então, excelente. obrigado de novo por fazer parte disso Comigo. e sinta-se convidado todos os portas abertas que nós fizermos a partir de agora, tá Valeu, bom? agora já sei. Maravilha, Léo. Bom, Excelente. queria passar a bola para você, Claro, que você possa se apresentar e trazer esse claro. conteúdo muito bacana aí, contando para a gente sobre a Universidade Leroy Merlin, né, sobre o trabalho que você Sim. vem fazendo nesses últimos 3 anos, é isso mesmo? São 3 anos e meio, Três faço anos e 4 meio. anos agora no próximo ano. Exato. Boa. Estou bem curioso e bem ansioso aí para ouvir você falar. O palco é Excelente. seu, cara. Valeu, meu caro. Bom, compartilhei aqui com vocês a minha tela. Imagino que já estejam todos conectados e vendo aqui o meu conteúdo. A minha Funcionando. proposta hoje, trazer para vocês um pouco do braço de inovação dentro das estruturas da educação corporativa. Eu estou dizendo isso porque a gente sempre, tá? A maioria das pessoas, eu não vou colocar sempre nem todos, porque tem pessoas diversas aqui, mas muitas vezes a gente infere de que a área de inovação é quem deve inovar. A área de educação corporativa é quem deve educar. A área de marketing é que deve vender. E, na verdade, em minha concepção, ela é um entendimento muito simplório da coisa. Porque eu acredito, Bruno, que a educação corporativa, ela tem e deve, como obrigação, ser um braço de inovação para a organização. Assim como a Soul tem um braço que vai além do que é vender produtos. A Soul tem uma obrigação legal para com o Brasil e o mercado de oferecer soluções que sejam alinhadas às expectativas dos seus clientes de forma inovadora. Então, eu não espero que a Soul seja uma empresa de edtech apenas, porque eu não quero apenas levar a minha demanda, eu quero que a Soul seja inovadora para me propor aquilo que seja melhor para o meu negócio. Da mesma forma, eu acredito que a universidade corporativa, e eu estou falando aqui de educação corporativa Leroy Merlin, mas eu vou dar um contexto também geral, ela seja uma fomentadora da inovação. Uma coisa importante, Bruno, que a gente inicia aqui, ainda dentro desse slide inicial, bom, a gente aqui, né, como tem, bom de prosa, né, dá para a gente ficar 2 horas em 3 linhas aqui, mas Ou um breve mais, né? contexto, ou mais, Bruno, ou mais. Um breve contexto, muitas pessoas me questionam, Bruno, é educação corporativa ou universidade corporativa? Sempre eles fazem essa correlação. Bom, Perfeito. de forma mais explícita, nós, educação corporativa ou universidade corporativa, nós temos alguns referentes dentro da nossa área e nós temos como uma referente uma pessoa chamada Jeanne Meister. A Jeanne Meister é uma idealizadora deste tema no mundo. Ela lançou lá na década de 90, Bruno, um livro chamado Corporate University, né, que são universidades corporativas. Na tradução para o Brasil, ele veio como educação corporativa. Então, percebam que ela não fez uma diferença entre educação e universidade corporativa, porque logo no livro dela, e inclusive é uma das chaves estratégicas que nós utilizamos, e quem é da área de educação corporativa conhece Jeanne Meister, não conheço Jeanne Meister, por exemplo, mas eu tenho certeza que você conhece Marisa Eboli, que é uma referente que bebeu da fonte direto de Jeanne Meister. Então, ela é uma professora da FIA, uma parceira, inclusive estou com eles na. Bom, eu vou deixar temporal aqui o nosso vídeo, mas estarei com eles próximo aqui para ter uma outra palestra aí para os alunos da FIA. Mas ela diz também que a universidade corporativa ou a educação corporativa, Bruno, tem que ser vista como um grande chapéu estratégico na organização. Um grande chapéu estratégico significa que eu não posso ser o tirador de pedidos. Eu não posso ser o menininho do RH, nem o mocinho ou a mocinha do treinamento. Quando a gente se põe nessa posição, Bruno, a gente se marginaliza. Quando a gente se marginaliza, obviamente, deixamos de ser estratégicos. Eu digo isso porque eu vejo muito, mas muito isso acontecer. As pessoas me questionam, me procuram para perguntar um pouco, entender um pouco de. Cara, como que eu consigo ser um pouco mais estratégico para dentro da minha organização? E eu sempre digo e uso esse ditado, Bruno. Isso deve ter, ó, eu estou em educação corporativa, vou falar um pouco do meu histórico, tem 20 anos, mas eu digo o seguinte, que
quando tudo dá muito certo, foi marketing quem fez. Quando dá tudo errado, a culpa é do treinamento. E há uma grande, mas uma grande, um grande entendimento trocado aí, porque quando eu, em Leroy, se Bruno vai na Leroy Merlin, sei que é consumidor da Leroy, ele foi lá na Leroy, comprou um quadro, eu, quanto universidade corporativa, ajudei a vender aquele quadro. Quando o Bruno vai lá e compra, por exemplo, uma almofada no meu setor lá de organização, por exemplo, decoração, eu tenho certeza que eu ajudei a vender aquela almofada, aquele quadro. Nós estamos embutidos dentro do negócio. Quando você faz uma separação tão grande, tem um clichê, eu não vou nem explorar, mas você já deve conhecer, isso bombou no início dos anos 2000, que foi uma pergunta a uma pessoa lá da NASA, o que que você está fazendo aqui? Era uma faxineira, ela falou, eu ajudo o homem a ir à Lua, né? Um montão de palestrantes explorou isso já, vocês já viram em vídeos, bom, já rolou corrente disso, mas eu trago esse assunto à tona muito menos clichê, mas muito mais a aplicação prática para mostrar que dentro de casa a universidade corporativa é um braço da organização, não só de inovação, que é o que a gente vai falar, mas um braço estratégico. E a gente faz disso o nosso dia a dia. Todos os dias nós temos recorrentes conversas com diferentes áreas. Hoje mesmo, antes de chegar aqui com o Bruno, nós estávamos num projeto discutindo o futuro da Leroy Merlin no que tange a dados. Ou seja, queremos ser uma empresa não data driven, tá? Não queremos ser data driven. Nós queremos ser uma empresa, perdão, data influencer. Ou seja, eu não quero ser direcionado por dados, eu quero ser influenciado por dados. Então, olha como a estratégia faz uma grande diferença dentro do nosso negócio. Então, para vocês hoje, mais uma vez, muitíssimo obrigado por vocês estarem do outro lado acompanhando esse conteúdo. Eu sou da Leroy Merlin, eu sou hoje líder de educação corporativa, estou na empresa há quase 4 anos, vindo da multinacional coreana Samsung, passei por Itaú, passei por Motorola, sempre atuando como a aprendizagem, já estive à frente de muitos grupos que tratam de aprendizagem, como treinamento, como desenvolvimento, como universidade de educação corporativa, e estava dizendo há pouco agora para o Bruno, que sou um apaixonado. Se vocês conseguirem enxergar nessa foto que aí atrás está, essa é uma sala de aula, né? Eu também tenho como um dos ofícios a docência, e aí é uma aula de um MBA que aconteceu em Juiz de Fora, não, em Uberlândia, perdão. E por que eu trouxe essa foto? Embora ela seja muito emblemática, mas não para o nosso tema, é só para mostrar o seguinte: esse que eu coloquei aí, o que eu estou e o que eu sou, é exatamente isso aí. É o ambiente onde eu me sinto mais confortável, é falando com as pessoas, é tratando, é conversando, é envolvendo, e eu gostaria que a gente tivesse uma troca bem bacana aqui e que ela não acabasse aqui, que ela se estendesse aí ao longo dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, que a gente pudesse trocar. Vou deixar os meus contatos depois para a gente ir trocando, e faço questão sempre de pontuar o que que eu estou, o que que eu sou. Nesse momento eu estou como líder da Universidade Corporativa, com muito prazer. Sou apaixonado por essa empresa, eu vou falar um pouco dela daqui a pouco. Eu sou membro da comissão científica da ABTD, Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. Sou também professor convidado de alguns MBAs, de pós-graduação, aulas magnas. Daqui a pouco tem uma filiação aí de um membro também. Eu acabo de integrar também a ABED, que é a Associação Brasileira de Educação à Distância, né? Daqui a pouco tem alguma informação adicional aí sobre isso. E o que que eu sou? E aí é o papel mais importante, viu, Bruno? Eu sempre separo o que que eu estou e o que eu sou, porque o que eu estou, ele é muito efêmero, né? Ele pode ir embora daqui a pouco, muito Sim. rápido. Assim como ele chega, ele pá, desaparece. E eu faço questão de pontuar isso, Bruno, porque nós estamos em 2020, há 15 a 16 anos atrás, no tempo da faculdade, eu chegava muito atrasado na aula. Muito atrasado porque trabalhava, ia correndo para a faculdade, como acho que a vida de todo mundo, Aquela né? vida é exata, a vida do A estudante vida de todo brasileiro. mundo. É comendo alguma coisa no caminho, bom, aquele perrengue de Sem estudante dúvida. universitário, né? E aí, muitas vezes eu chegava para o meu professor e tinha dois professores, eu vou falar de um logo mais, mas trago um agora de exemplo, ele é chamado Frutuoso, o nome do professor. O cara, ele dava aula de reengenharia na época, né? Desenvolvimento organizacional, enfim.
E aí eu falei, professor, preciso fazer a prova depois, você me permite? Ele falou assim, claro, não tem problema, mas essa é há tantas vezes que você já me pergunta sobre isso e eu vou autorizar. Deixa eu só te dar um toque. Quando você não mais for importante para a sua empresa, ela vai te dar um belo de um convite para fora e você vai não ter as aulas que perdeu e também não terá o seu trabalho. Então, sugiro que você faça suas escolhas e repense quanto ao seu futuro. Bruno, me deixou tão impactado, velho, aquilo, sabe? Que Me pegou lição. mesmo, me pegou. Sim. Confesso que não segui a cartilha do professor ao pé da letra, porque continuei abrindo mão muitas vezes da educação formal para me focar no trabalho. Muitas vezes eu fiz isso, mas me deu um entendimento, Bruno, para fazer essa separação. Hoje eu sou isso aqui na essência. Eu sou o papai dedicado da minha pequena Valentina, que eu sou apaixonado de paixão, que é a minha pequena. Uma pequenininha de 6 anos. Eu também sou um esposo esforçado da Andréia. Eu sempre coloco, eu sou papai dedicado convicto, mas eu sou esforçado quanto esposo. Eu espero que eu esteja agradando aí a minha senhora em casa. Eu sou um aprendente em tempo integral, curioso e bastante inquieto. Trago essas 3 características porque a gente vai falar aqui ao longo da nossa conversa e muito de background, de plano de fundo, tem o lifelong learning, tem o self-learning, tem aprendizagem ao longo da vida, tem aprendizagem autodirigida, e eu trago isso para dizer que, de fato, eu sou um aprendente em tempo integral. Bruno, a gente está aqui conversando, estamos aprendendo, eu estou falando, a galera está ouvindo, mas daqui a pouco a gente troca e você me ensina. Eu ligo alguma coisa, eu estava comentando aqui antes de começar com o Bruno, com o meu cockpit aqui, né, do escritório, então eu tenho os equipamentos todos de gravação, mas eu tenho uma TV na minha frente, eu tenho um monitor, eu tenho um celular, um tablet, e eu vou ficando antenado, acompanhando essa parada toda que está acontecendo no Brasil, no mundo, assino as minhas feeds para saber o que está rolando aí de novidades no mercado, porque a gente é inquieto. Coloquei ali, eu sou inquieto, eu sou curioso, eu quero saber. E muitas coisas, Bruno, eu vou saber. Tal qual o Cortella, que é um cara que eu gosto muito, ele intitula como a tal geração miojo. É aquela geração que quer aprender as coisas em 3 minutos, né? E eu sou esse cara muitas vezes. Por que que eu sou esse cara? Porque eu tô aqui no meu smartphone, por exemplo, eu pego, vejo só o feed da notícia. Ah, beleza, já li o feed. Daí chamo minha esposa e falo assim: Nossa, você viu que tal coisa aconteceu? Tá? Falo, não foi desse jeito. Falo, então me explica, porque eu não me aprofundei. Mas tem outras, Bruno, que eu sou dedicado no esforço, no trabalho, para aprender, para entender, para me aprofundar, e são livros, artigos, enfim, qualquer coisa. Então, eu trago isso para contextualizar que não é uma mera promoção do meu nome, tá? E tampouco do que eu faço e do que eu sou, mas muito mais, pessoal, que está aí me assistindo do outro lado, para mostrar que há uma grande diferença entre ser e estar. Coloque isso como um grande propósito para a gente tentar errar menos. Porque quando você se coloca na posição de ser aquilo que você deveria estar, você acaba criando, Bruno, um propósito diferente daquele que você foi destinado. Então, eu posso dizer de verdade que o meu grande propósito é ser isso que está na coluna da direita. E o estar é uma grande consequência disso tudo, porque quando se passar a liderança em Leroy, quando se passar o meu membro de comissão, quando se passar as minhas aulas, eu vou ser o que está do lado direito. Então, é isso que eu preciso manter como uma base bem estruturada para que eu continue mantendo meu propósito, que é levar a educação, levar a aprendizagem para a maior quantidade de pessoas possíveis, sempre com essas grandes provocações. O que eu faço em Leroy? Bom, a Leroy Merlin é uma gigante empresa no mundo, tá? Nós fazemos parte de um grupo, conforme esse esquemograma marca aí, é o grupo ADO, um grupo ADO, né? Esse grupo, Bruno, é um grupo francês. Ele foi formado lá no pós-guerra, tá? Na Europa, na Segunda Guerra, e eles se reergueram vendendo, né? Um casal se reergueu vendendo artigos de americanos que sobraram lá na Europa. Foram vendendo coisas que tinham Interessante. sobrado. E Sabia aí, disso. esse casal, que é a Merlin e o Leroy, eles começaram com uma vendinha simples, foram vendendo, foram expandindo, e aí foi comprado por um grupo posterior gigantesco, que nós chamamos de grupo ADO, né, que é o grupo Anshan, na verdade, a família Uhum, Mullier, e uhum. aí virou um gigantesco. Tá? Hoje no Brasil, Bruno, nós temos 22 anos,
nós temos mais de 10 mil colaboradores, hoje já temos 43 lojas, e para quem acompanha as redes sociais da Leroy, viu que nós abrimos uma loja conceito aqui em São Paulo, 2 lojas, na verdade, uma chamada Leroy Merlin Express, fica na Vereador José Diniz, uma loja pequena em relação às Leroys, mas ela é uma loja que é como se fosse a loja do seu bairro, é para você ir encontrar aquela coisa pequena. E temos uma outra loja que fica na Marginal Tietê, chamada de L'Espace ADO, L'Espace AD. A L'Espace AD é uma loja muito conceito, convido vocês a conhecerem, é para designers de interiores, para arquitetos, para urbanistas, é uma loja linda, maravilhosa, padrão europeu, convido vocês a conhecerem. Fica em cima da loja, Bruno, que fica na Marginal Tietê, ela fica bem em cima, na loja, no contrapiso dela, tá? Bom, temos um marketplace bastante... Deixa eu só abrir aqui minha janelinha. Temos um marketplace bastante estruturado, como e-commerce, obviamente. Então, vendemos todos os artigos hoje de Leroy Merlin e também os artigos dos nossos parceiros. Essa é a grande intenção de um marketplace, né? Trabalhar com grandes produtos. Então, hoje você consegue encontrar, por exemplo, via marketplace, pet. Por exemplo, você compra coisas para o mercado pet dentro da Leroy Merlin. Você compra um sofá, uma geladeira, enfim. É um montão de coisa. Somos uma empresa, Bruno, com mais de 120 mil colaboradores no mundo. E aí, quando a gente traz esses 120 mil colaboradores, nós chamamos de 120 mil líderes. Nossa intenção é formar, ao longo destes anos, 120 mil líderes na Leroy Merlin. Não significa dizer que nós temos apenas colaboradores. Nós queremos dar a intenção para que todos os nossos colaboradores se tornem líderes da empresa. Como? A partir de uma metodologia que nós estamos aplicando, que é o líder ADO, baseado em 4 pilares essenciais, mas mesmo que ele não seja um líder de função, ele vai dizer, eu sou o líder da minha pessoa, líder do meu trabalho, eu conheço o meu mercado. Bom, e aí todo o confete para a Leroy de quem somos, né? Então, nós somos aqui a 14ª melhor empresa para se trabalhar no Brasil, de acordo com o ranking da GPTW. Nós somos a 3ª melhor empresa mais admirada para se trabalhar pelo colaborador e também pelo cliente. Somos líderes do mercado de construção civil, do varejo, a gente está entre os 10. Então, assim, nós somos líderes do nosso mercado, Bruno, dentro do mercado de construção civil, de construção, de material de construção, mas nós somos do ramo que a gente chama de bricolagem. O bricolage, que é o francês, que é o fazer com as mãos, né? Que é esse lance de você ter o autosserviço, você compra, vai para sua casa e você mesmo faz. Até então, Bruno, esse movimento ele não é tão forte no Brasil, porque a gente gosta de, oi vendedor, me ajuda. Pega no braço e fala como funciona. Só que a pandemia mostrou o contrário. As pessoas estão agora apostando muito, porque ele tem que comprar e tem que levar para casa dele. E tem que fazer, porque a gente não estava naquele momento instalando, enfim. Então, esse é o contexto de Leroy. Por que eu conto tudo isso para vocês, pessoal, vocês que estão me assistindo do outro lado? Para mostrar que tudo que eu falarei aqui, em nome de Leroy Merlin, tem um apoio, tem um pilar de sustentação. Não foi ontem que a gente acordou e falou, vamos lançar uma universidade corporativa? Não. Tem 22 anos que a gente vem ensaiando esse modelo. Tá? E tem 22 anos que a gente vem errando. E tem 22 anos que a gente vem acertando um montão de coisa. Então, é uma coisa bastante estruturada. Léo, eu preciso ter 22 anos para começar a ter a minha universidade? Obviamente que não. Mas você pode com certeza começar agora, que daqui 22 anos à frente você vai estar, muito melhor. E muito pior do que 35 anos à frente. Então, é sempre o processo de uma grande melhoria contínua. Quando a gente trata, Bruno, e nós vamos falar de inovação, né? É o nosso grande tema aqui dentro da Universidade Corporativa, eu trago uma provocação para a galera que está nos assistindo, para você que está aí do outro lado me assistindo, que o medo da vergonha te faz não tentar, e a falta da tentativa te faz não inovar. Olha que paradoxo complicado e perigoso. Eu tenho medo de tentar, tenho vergonha, perdão, eu não tento. E por não tentar, eu não inovo. Percebam o seguinte, pessoal. Quantas vezes foi prototipado um avião antes dele conseguir alçar voo? Tô nem entrando aqui se foram os irmãos ou se foi o Dumont quem fez, hein? Não tô nem entrando nesse dilema. Mas quantas prototipagens foram feitas?
dezenas, centenas de milhares. Tem alguns estudos, né, não oficiais, viu, Bruno? Porque tem muita especulação nesse mundo, né? Mas se vocês procurarem, vocês vão ver, por exemplo, que para a invenção da lâmpada, né, tiveram mais de 10 mil tipos de ideações. Então, o quanto a gente precisa dedicar de esforço, expender de esforço para aprender, para de fato entregar um produto. Às vezes, Bruno, eu vou tomar a liberdade aqui, pegar, por exemplo, aqui um controle remoto, tá? Você me vê, Bruno, além da apresentação? Você me vê, né? Esse controle Sim, remoto vejo aqui, sim. ele é tão simples, né, Bruno? Porque ele é um controle remoto que funciona com esse infravermelho, com essas teclas e que eu aponto, mudo o canal, desligo e ligo. Caramba, que simplicidade! Qual foi o processo para chegar num controle? Ele era desse tamanho, ele era largo, ele era com as teclas gigantes, ele tinha que ser muito próximo, não podia apontar para a parede. Quantas vezes não se errou para fazer? E perceba que se você, dentro da tua estrutura de universidade corporativa, tem a intenção de fazer e acertar, fazer e acertar, fazer e acertar, esse é um mindset que nós podemos chamar de um mindset fixo. Não é um mindset de crescimento. Essa referência você encontra, inclusive, no livro Mindset, da Carol Dweck, que diz que ter um mindset de crescimento não é apenas pensar de forma inovativa. Não, é trabalhar com erro. É trabalhar aceitando que eu sou imperfeito. Aí pega até um pouco da Brené Brown, né? Que é o lance da vulnerabilidade. Mas é você entender que você não vai acertar toda hora. Porque às vezes, Bruno, o não acertar toda hora, pum, você acaba chegando num consenso. Eu me consulto, na verdade, né? Sou acompanhado com a nutricionista. Ela estava me contando uma história que eu achei bastante curiosa. Ela falou assim: não, você sabe qual é a história do adoçante? Adoçante esses de, né, Sim. Line, enfim. Uhum. Falei, não, qual é? Ela falou assim, eles estavam numa plantação com um produto para que fosse quase um produto de para aumentar a durabilidade de plantas, né? Como se fosse um agrotóxico. E Uhum. aí, aquele ar pulverizado pegou na boca de alguém. Falou, nossa, mas é doce. Nossa, que doce bom esse. Uhum. Foram estudar. Estudaram, Bruno, que um veneno virou, praticamente um veneno, né? Virou um adoçante, né? Cara, não sabia. Claro, talvez tenha alguém da linha médica aqui que pode fazer um questionamento. Ah, mas não é bom usar também um adoçante. Não estou nesse viés. Eu uso, mas não estou com esse critério aqui. Mas é apenas para dizer, Bruno, que talvez se a gente não tenta, não vai acertar, velho. Sim, Então, sim. experimente as suas ações, experimente. Você que está aí do outro lado, por exemplo, conhece a Soul, já é parceiro da Soul ou não é? Fala assim, será que eu fecho com a Soul? Cara, fecha. Tenta entender qual é a solução que os caras oferecem. Ah, mas é que eu trabalho habitualmente com outra empresa. Cara, experimenta. Faça acontecer, vá para cima. Se der errado, tá tudo certo, porque hoje em dia, se você ou a tua empresa tá pensando assim, nossa, erramos, vamos ter que pensar em alguma coisa. Vou dar um toque, velho. Sai desse lugar aí, porque esse lugar não é para você. Sai desse lugar, porque interessante é testar o tal do test learning, é você aprender com os erros. Então, qual é a magnitude que o erro traz? Eu não estou aqui enaltecendo a cultura do erro. Não estou dizendo para a gente sair errando, hein? Porque tem uma amiga que eu gosto muito, ela diz assim: erra, mas erra rápido e barato. Não vamos perder É muito tempo. isso. Vai rápido. É o tal do modo agile, né, Bruno? De É isso. pensar. É Pensa, isso. erra rápido, erra barato. Mas assim, Bruno, não. Se eu não deixar a minha filha, que tem 6 anos quase, andar de bicicleta, cair sem rodinha, aprender, ela nunca Nunca aprende a vai andar de ser. bicicleta. Se ela não começar a falar palavras, por exemplo, a minha pequena, ela gosta de conversar muito falante, lê muito bem também, e ela vai falar alguma coisa de, papai, mas isso como que ela fala? É óbvio. É óbvio, né, Óbvio. papai? É óbvio, é óbvio. E aí, todo momento fala, filha, adorei que você falou, mas é óbvio, tá? A palavra, tudo bem. E aí a gente vai corrigindo. Perceba que se ela tivesse vergonha de me dizer porque ela tá com receio de que alguém tire sarro, ela nunca mais fala o óbvio. Ela vai substituir por, mas isso está claro. Pode parecer tão simples e tão simplório para quem está ouvindo, Bruno, mas quem está aí do outro lado, você e eu, carregamos coisas que na escola aconteceram, que nós somos minados e que a gente não consegue hoje desempenhar. Porque a Verdade. gente pensa assim, cara, que vergonha, eu nunca iria na frente da aula para fazer uma equação de segundo grau. Aquelas que pega a lousa inteira, porque vai que eu erro, o resultado do x é igual no final, e aí, o que acontece? Então, as pessoas ficam com esse medo, com esse receio.
É uma dica, tá? Claro que aqui a gente não tá com o papel de guru, tampouco com a pretensão de, é muito mais essa provocação de experimente, teste, erre, ok? Acho que um exemplo bem interessante disso, né, Léo, que quando você falou, me veio na cabeça aprender um novo idioma, né? Muitas vezes você não aprende, não é por qualquer coisa, senão a vergonha de errar, né? Sim, é verdade. Senão a vergonha de falar e tal, isso trava muita gente. Acho que é um exemplo que está no nosso dia a dia há tanto tempo e a gente, às vezes, por vergonha, não acaba não aprendendo o idioma, né? Verdade. E não à toa, Bruno, as crianças, falando especificamente do idioma, Sim. têm uma possibilidade maior de aprendizado à língua, e não é porque elas são novas Uhum. apenas, mas é porque elas estão abertas ao erro e ao teste. Então, ela não sabe o que é, ela vai errar muitas vezes. Muitas vezes. E esse erro faz com que ela aprenda o que é o certo, né? Eu vou dar um exemplo, Bruno, do que falamos aqui agora, que muitas pessoas, áreas, empresas que estão nos assistindo agora, falam: Uau, gostei disso que o Léo falou e que o Bruno complementou. Acho que eu vou levar lá para minha empresa esse lance aí, porque isso é o futuro da educação corporativa. Pessoal, toma um pouco de cuidado. Eu faço sempre questão de, nas minhas palestras, trazer esse slide aqui, que é o tal do FOMO, que é o Fear of Mission Out, que é mais ou menos o medo de ficar de fora de algumas coisas. E eu trago como assim: eles têm, eu também quero. Eu traduzo como o medo de ficar de fora, como se ele tem, eu também quero. Não é inveja, tá? Não é inveja, é mais modismos. Então o Bruno faz uma coisa maravilhosa. Pô, o Bruno faz uma iniciativa maravilhosa. Ah, vou dar um exemplo: Portas Abertas, que vocês estão aqui com a gente. Pô, adorei o Portas Abertas. Vou levar lá para minha empresa do mesmo jeito. Quando chegou lá, deu errado. Falei, meu, o que que deu errado se para o Bruno deu tão certo? Cara, o que que deu errado é que todo o processo de solução de aprendizagem oferecida dentro da tua organização, ela precisa ter o que a gente chama de fit cultural. Ela precisa estar pronta para ser digerida e deglutida pela tua empresa, pelos teus colaboradores. Então não significa que uma iniciativa maravilhosa em Leroy seja maravilhosa em Soul. E não significa que uma iniciativa maravilhosa em Soul seja maravilhosa nas suas empresas. Então a gente precisa entender que há uma grande separação de o que é modismo e o que de fato é relevante. O Bruno representa uma empresa de EdTech, que é uma empresa focada em tecnologia. Mas vocês que estão nos assistindo agora, tem muita coisa que talvez não seja tecnologia. Não seja. Você vai para um outro lado, para o lado analógico. E eu não estou dizendo aqui para vocês não contatarem a SOA, pelo contrário. Eu estou endossando, mas estou dizendo que da mesma forma eu faço. Tem coisa que eu contato SOA, tem coisa que eu faço digital e tem coisa que eu faço extremamente no analógico. Por quê? É a cultura que a empresa tem imposta naquele momento. Como a gente fala de inovação, e a gente fala um pouco desse modismo, eu trago esse ranking para vocês verem que é a rota da inovação. Isso aqui é de 2020. Ele traz um pouco quais são os números da inovação no mundo. E perceba que os países mais bem posicionados, então nós temos a Suíça, a Suécia, nós temos ali os Estados Unidos, o Reino Unido, a Holanda, e o Brasil está na 62ª posição, tá? Pessoal, segura antes de começar a falar. Tá vendo? Olha o Brasil, que não faz nada. Calma, tem vários fatores por trás disso. Eu sei que há 2 anos e alguma coisa atrás, com a mudança do governo, nós tivemos, e eu não estou falando de política aqui, eu estou falando de educação. Nós tivemos um corte para P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, que beirou 14 bi. A gente sabe de tudo isso, e isso influencia diretamente, tá? Não estou falando de governo, estou falando do que aconteceu, que de fato é bastante ruim para o nosso cenário atual. E perceba que os outros países que aí estão fizeram o contrário, Bruno. Eles investem em pesquisa e em desenvolvimento. Eles investem em educação. Eu vou trazer um exemplo da Suíça, que é a primeira posição. A Suíça, Bruno, e um dos grandes pilares, quando você tem esse nosso ranking que chama-se Global Index, tem as referências no final, tá para vocês? A Global Index, que tem esse indicador da inovação, ele traz o seguinte, Bruno, que são vários pilares para analisar a inovação, né? Então não é só, você é inovador, sim ou não? Não, é na educação, na sustentabilidade financeira, tem vários pontos. E um deles, Bruno, é a educação. Na Suíça, para vocês terem uma ideia, as crianças nas aulas, eles aprendem, além de o sueco,
o inglês, eles aprendem também a marcenaria, eles aprendem a relacionamento com o outro e eles aprendem a esquiar, por exemplo. Ah, tá na época de inverno, eles pegam as crianças, vão para as montanhas geladas e esquiam. Léo, o que tem a ver isso com a aprendizagem e com a inovação? Tudo. Tem tudo a ver, porque os universitários e professores da Suíça são altamente reconhecidos no mundo. E eu duvido que quando alguém falar para você, vou mudar para a Suíça, você vai dizer, ai, coitado, que país ruim. Duvido. Você vai automaticamente dizer, uau, que maravilhoso, que maravilhoso, que maravilhoso. Eu vou dar um exemplo para vocês que uma semana de trabalho na Suíça, tá? Se a gente for fazer, claro que as conversões elas não são adequadas, mas um dia, uma semana de trabalho, trabalhador médio, tá, Bruno? Trabalhador assim, padrão, que dirige, que trabalha no mercado, uma semana ele compra uma passagem para vir para o Brasil, que custa entre 10 e 15 mil reais, tá? Léo, mas ele gasta em franco, a gente sabe que tá quase, né? Acho que nesse momento 6 é alguma coisa. Ok, só que se a gente observa para isso, Bruno, é mostrar que olha o grande potencial. O país é desse tamanho, a gente sabe disso, mas olha o potencial produtivo que ele tem. Quanto ele não libera para o mundo em relação às suas inovações. A Suécia, a mesma coisa. Tem um case, Bruno, acho que o Bruno até me ouviu falar já disso, ele é até antigo, mas eu faço questão de trazer porque eu acho assim um exemplo de inovação, Bruno, maravilhoso. Em um determinado ano, isso alguns anos atrás, a Suécia com baixo estoque de sangue nos bancos de sangue. E eles precisavam, obviamente, repor, como todo ano tem as campanhas, né? Doe sangue, vai e tal. E geralmente é carnaval, ninguém vai. É feriado, ninguém vai. Fim de ano, ninguém vai. E já fica aqui também o conselho e a dica, né? Doe sangue. Isso salvam pessoas e eu vou mostrar para vocês aqui agora o que aconteceu. Na Suécia, eles fizeram uma campanha. Quando você ia doar o sangue, eles mandavam para você um SMS depois, tá? Então você ia doar sangue, você se cadastrava e depois que você doou o seu sangue, você recebia um SMS, Bruno, assim que alguém usasse o seu sangue. Não precisa ser o seu sangue especificamente, mas quando usasse o sangue, eles mandavam uma mensagem para o Bruno assim, para o equivalente sueco do Bruno lá, né, do nome. Falava assim: Bruno, muito obrigado por sua doação. Ela acaba de salvar a vida do fulano da Silva. Perceba que quando você recebe essa mensagem, você fala: Uau, meu Deus do céu, olha como eu fui impactante. E olha que inovador. Eles fizeram isso, Bruno, via SMS, uma tecnologia super baixa de investimento, não gastaram muito, mas que causou uma boa reverberação. O mundo observou, começou a premiar e o Brasil começou a se inspirar. E nós temos no Rio de Janeiro algumas iniciativas voltadas exatamente para esse foco, igual aconteceu lá fora. Então, observem que a inovação não custa dinheiro. A inovação custa tentativa. Ela despende tempo para isso, ela não custa dinheiro. Léo, mas como que eu vou inovar na minha empresa sem dinheiro? Cara, eu tenho certeza que vocês vão chegar numa solução e eu vou mostrar algumas coisas para vocês que requerem investimento zero, ok? Bom, quando a gente avança aqui e criando esse contexto, Bruno, e esse paralelo, eu faço sempre questão, não sei o quão visível estão essas duas imagens para as pessoas que estão vendo, é um contraponto entre duas salas de aula, uma num período do tempo e outra num outro período. A do lado esquerdo são dos dias atuais. Crianças enfileiradas, trabalhando, estudando. Do lado direito, as mesmas crianças, claro que com com as suas vestimentas da época, porque aqui é do começo dos anos 1900, e aí a pergunta é, para vocês que estão nos assistindo, tem diferença de um cenário para o outro? Como eu não consigo ouvi-los, mas eu respondo aqui, é quase uma retórica, não tem diferença nenhuma. Percebam o seguinte, eu trago alguns pontos para vocês. Tem um atrás do outro alinhado exatamente da forma militar. E estar alinhado, Bruno, de forma militar não é mera coincidência. Ele vem ao longo do tempo, no contexto educacional, mantendo que a ordem se faz pelo contexto militar. E esse contexto foi levado vocês sabem do outro lado que o contexto militar sempre foi muito junto do contexto governamental e do contexto religioso, né? Então, tudo isso muito fechado e junto gerou essa escola que vocês estão vendo. A escola um atrás do outro, alinhado de forma militar. Você só sai, Bruno, quando bate o sinal. Você não pode ficar levantando. Bateu o sinal, o som lá da tua escola, você pode levantar.
você não pode falar fora de hora, você tem que dar uma levantada na mãozinha aqui, porque se você fala fora de hora, Bruno, você é um contraventor da nossa aula, você não pode atrapalhar a professora a aplicar a matéria. Você tem, os intervalos são mínimos, né? E eles são controlados pontualmente, então a gente tem ali um controle de 15 minutos no intervalo para beber água, onde você estava, demorou, voltou, cadê você? E o professor, ele é tido como um oráculo, ele é uma autoridade, né? Por que eu trago tudo isso, Bruno? Para dizer o seguinte, como nós, nas empresas, somos cruéis com esses nossos recém-chegados colaboradores. O cara passa, Bruno, 16 anos num banco de escola, entre escola, segundo grau, faculdade, e a todo momento, o professor, que é esse tal do oráculo aí que eu coloquei, claro, de forma muito até pejorativo, diz que não levante, não fale, não converse com o amiguinho, faça sozinho, não é em dupla, eu quero que você responda, é sozinho, enfim, tudo aquilo que vocês conhecem. Quando ele chega na empresa, Bruno, nas primeiras reuniões, a gente dá um mundo que ele nunca teve contato, que é pensa fora da caixa, seja disruptivo, seja inovador, dê ideias. Ah, faça, mas faça com um amiguinho, hein? Melhor, integre uma squad. O que é squad? É um grupo de pessoas de conhecimentos multidisciplinar. O cara não faz a menor noção, Bruno, do que é, porque o cara não foi doutrinado para estar nesse momento. E a gente, aspas, obriga o cara a entrar. Claro que é uma imersão muito positiva, porque ele aprende o que é, de fato, trabalhar em grupo e ter a sua inovação. Mas essa forma, Bruno, que eu trago para você aí como exemplo, não é nada inovadora. Tanto que quem nos ouve e nos assiste, eu tenho certeza absoluta que estudou numa escola dessa, do que eu acabei de falar. Pouquíssimos vão dizer, eu não. Ok, mas a maioria, eu posso dizer, eu vou chutar aqui 99 ponto alguma coisa estudou numa escola parecida como essa. Seja ela particular, seja ela municipal, seja ela estadual, você estudou numa escola dessa. E quando eu trago para o contexto, pessoal, falando de universidade corporativa, porque e esse contexto eu estou dando justamente para mostrar que não é educação, Bruno, não é assim. Vamos lançar uma universidade corporativa. Lançamos. Não, pelo contrário. Você tem que entender todo um contexto educacional. Você tem que ter todo um propósito de por que você está nascendo. E nesse caso, quais são os pilares que eu particularmente acredito, que é o que eu faço questão de que dentro da universidade corporativa nós falamos e falemos muitas vezes isso com ênfase. Acredito em 4 pilares, Bruno. Primeiro pilar é o da cultura. Todas as ações ela tem que ser aceita pela companhia. A cultura tem que ser respirável. Tem aquela famosa frase do Peter Drucker, né, que diz que a estratégia ela é devorada pela cultura no café da manhã, né? Isso, embora bastante explorado e clichê do mercado, ela exemplifica, Bruno, uma coisa maravilhosa, que é, Bruno e eu estamos hoje conversando para uma estratégia em Leroy Merlin. O Bruno é da Soul e eu sou da Leroy Merlin, e isso, inclusive, acontece. A gente tem projetos junto aqui. E a gente está definindo, o Bruno falou assim, Léo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma formação baseada em gamification, em jogo. Pô, é super legal, a galera adora. Fala, nossa, que legal, maravilhoso. Só que eu esqueci que em Leroy, esse é um exemplo, tá? Isso não é verdade, mas poderia ser. Eu esqueci que a galera da Leroy não tem telefone celular nas lojas. Não tem. E o Bruno fez uma formação baseada em mobile first, 100% mobile. Maravilhoso. Eu joguei, o Bruno jogou, a gente passou para os nossos chefes jogar. Nossa, que maravilhoso. Quando a gente implantou, zero de aderência, porque a gente esqueceu de prever o nosso fator infraestrutural que era a internet. Perceba que toda a nossa estratégia foi devorada pela cultura. A cultura é, somos ainda analógicos, precisamos caminhar. Então, esse pilar, pessoal, tem que ser bastante observado, tem que ser bastante explorado para que a gente não erre. Ou melhor, se errar, que erremos baixo e erremos rápido para correção. Um segundo pilar, Bruno, bastante importante que eu trago é o alinhamento estratégico. Eu acredito, bom, e aí acho que todo mundo que está aí nos vendo acredita nisso, né? Não existem ações perenes e efetivas se não há um alinhamento estratégico com o board da tua empresa. O que você precisa entregar? O teu board está sabendo disso? Tem aquele famoso ditado que é você combinou com os russos, significa dizer, você combinou com o outro lado. Tem até um ditado, uma expressão, né, de uma pessoa bastante aguerrida no Brasil, uma mulher negra em algumas décadas passadas, que ela falou assim: eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Ou seja, se não há uma combinação clara das duas partes, obviamente o objetivo não é cumprido. E nesse caso, Bruno,
esteja próximo do board. Nós, em Leroy Merlin, nós temos lá na cultura, nós temos uma área de cultura, que olha só para a cultura, e nós temos o que chamamos de filosofia da partilha. Nós temos 4 pontos. Nós chamamos de saber, querer, saber, poder e ter. Querer, saber, poder e ter. Quando eu quero, eu sei, que eu tive o ímpeto, que é a intenção. Quando eu quero, eu vou lá e procuro e eu começo a aprender, eu sei. Quando eu sei, eu posso fazer. E quando eu posso fazer, eu tenho. E o tenho, Bruno, a gente fala de grana mesmo, porque quando você faz mais e faz melhor, você ganha melhores resultados por aquilo. Então, essa é a nossa cultura de partilha dentro da empresa. E no alinhamento estratégico, Bruno, nós temos uma CLO, que é uma Chief Learning Officer, que é a minha figura da minha diretora. Ela é uma diretora da Universidade Corporativa. Então, ela gasta o tempo dela no dia pensando em ações e estratégias para melhorar a aprendizagem dos nossos grupos. Esse é o trabalho dela. Olha que maravilha ter uma pessoa dessa dentro de casa. Então, toda empresa tem? Talvez não. Só que você pode automaticamente colar nas suas áreas. E como você cola, pessoal? Com os chamados sponsors. Os sponsors são os patrocinadores. Se não tem uma CLO, cola no diretor de RH. Não tem o diretor? Cola no gerente alto de RH. Não tem o diretor? Cola na média liderança. Ou seja, fique mais próximo dos tomadores de decisão. Um terceiro ponto são os multiplicadores. E aí, pessoal, eu acredito que os multiplicadores, eles são os grandes fomentadores das nossas ações, eles são os caras que vão bater no tambor e botando para funcionar tudo isso que a gente pensa em fazer. Hoje, em universidade, por exemplo, nós somos em 12 pessoas. E essas 12 pessoas não teriam possibilidade de chegar em mais de 10 mil. Nós temos hoje quase 500 multiplicadores, Bruno. Multiplicadores esses que nós sempre gentilmente o categorizamos como fornecedores dos seus saberes de forma muito gentil. Eles cedem os seus saberes, o seu conhecimento e o seu tempo de forma gentil, sem receber R$ 1 a mais para estar conosco. Por quê? Porque ele entende e nós entendemos que o grande X da questão da aprendizagem é a cocriação. É você ter esse workspace learning, é você criar essa grande rede de aprendizagem e a gente aposta muito nisso. E como um quarto ponto, Bruno, é ter um grande sistema de apoio. Eu sempre digo isso, cara. Eu me incomodo de ver situações em que a gente tem que pensar numa estratégia e falar assim: ah, não dá para fazer porque o sistema não funciona, o sistema não faz. Cara, isso me deixa tão incomodado, porque é tipo, quem é que trabalha para quem aqui, sabe? É ele que tem que trabalhar para as minhas estratégias. Se não for o melhor, vamos ter que melhorar, vamos ter que aprofundar e fazer alguma melhoria. Não dá? Acho que eu vou ter que trocar. E assim será. Então, isso é importantíssimo para que você repense a sua estratégia, tá? Léo, isso serve para mim? Não sei. Aí traz o lance do FOMO, Fear of Missing Out. Aqui para mim está servindo, viu? Inclusive é o que eu digo, o que eu acredito, o que eu respiro e o que eu estou falando para vocês aqui não é uma mera ideação, é o que eu aplico, o que a gente faz, a gente sente todos os dias e eu consigo dizer toda essa maravilha, mas consigo apontar 1 milhão de erros para cultura, para alinhamento estratégico, para multiplicadores e para o nosso sistema de apoio, porque a gente sabe das dores. Por isso que no final vocês podem até me contatar depois para a gente falar das dores, o que deu errado nesse processo. E aí, Bruno, falando deste grande processo de aprendizagem, eu trago alguma reflexão. Vai parecer um pouco solto, desconexo para as pessoas que estão nos vendo aqui, mas eu vou fazer uma ligação com isso para você entender, que é o seguinte: as pessoas olham, Bruno, em média, no seu telefone celular até 9 vezes por hora. Então você pega o seu telefone 9 vezes por hora. E aqui é baixo, hein? Que é média. Porque eu, particularmente, olho muitas vezes, mas muito mais do que 9 vezes por hora. Essa aí eu deixo sempre as fontes, tá? Isso é da Deloitte. Um outro número, Bruno, que ele traz, que 60% das organizações de alto desempenho no mundo, essa fonte da ATD, ela é uma equivalência da ABTD lá nas Américas, lá nos Estados Unidos, tá? Ela traz pra gente que 60% das organizações que pensam com alto desempenho, eles incentivam ativamente os seus funcionários a serem lifelong learners, ou seja, serem aprendizes ao longo da vida. Ser aprendiz ao longo da vida é até bonito quando fala, né? Uau, sou um aprendiz ao longo da vida. Eu vou falar um pouco disso daqui a pouco, rapidamente, claro, a gente não tem muito tempo para explorar, mas o que é ser aprendiz de fato ao longo da vida? O que é aprender? E o que é aprender ao longo da vida? Porque você não está aprendendo até hoje?
A gente vai entender um pouco disso. E um outro número, Bruno, que eu trago, sempre com as referências, faço questão de trazer as referências para que as pessoas possam clicar, Bruno, nesses links e entender uma coisa diferente do que eu estou falando aqui, para depois me chamar, eu vou adorar falar assim, Léo, você entendeu tudo errado, porque aí a gente vai conseguir provocar-nos e a gente chega num outro entendimento. Vai Mas ser essa... riquíssimo para o dia 4, né? Dia 4 a gente discute Pô, isso daí na, demais. na Vai, veia. vai ser o face to face ali, a gente vai estar aqui, ó, Exato. na troca. Então, assistam e vão lá depois para a gente confrontar isso aí que a gente vai adorar. Boa. E uma outra fonte ainda, Bruno Deloitte, diz que em uma semana típica, né, de segunda a sexta-feira, considerando 2.400 minutos, apenas 1% dela é destinada para aprendizagem, ou seja, 24 minutos. Essa aprendizagem, falamos de aprendizagem do colaborador dentro de uma instituição, dentro de uma empresa. Eu não vou perguntar para vocês como a gente não vai conseguir trocar agora, mas eu considero isso, Bruno, um número muito baixo, porque eu não posso esperar que as pessoas da empresa cheguem até mim, eu preciso treinar o tal do protagonismo. E aí, quando falo de protagonismo, tem um monte de teoria, tem um monte de estudo. Por exemplo, eu gosto de algumas que acompanho, gosto muito do Ikigai. O Ikigai, essa metodologia japonesa, ela fala do que é o propósito, né? Aquilo que emana de dentro, né? Ela traz alguns valores, algumas questões importantes, mas muito mais para dizer o seguinte, Bruno, eu, Léo, se estou onde estou, Bruno, se está onde está, tenho certeza, não esperamos a empresa nos dar na boca. A gente foi atrás. Porque se esperar a empresa dar na boca, a empresa é um organismo tão vivo, que ela não vai ter tempo para dedicar 100% do espaço a Soul, não consegue dedicar 100% do tempo para o desenvolvimento do Bruno, e a Leroy não consegue destinar 100% do seu tempo para o desenvolvimento do Léo. Depende do quê? É aqui um 50-50. A gente dá um pouco, a empresa dá um pouco e a gente vai se alinhando. Ou seja, não esperem as suas empresas. Tem um número de um relatório chamado Insights 2020, que ele diz o seguinte, que 51% das pessoas analisadas naquele período, Bruno, dizem que só fazem informações porque são obrigadas. Cara, me dá um desespero tão grande, eu que sou de aprendizagem quando eu olho isso, porque, pô, por que será? Será que é um erro nosso quanto fornecedor de não estar acertando? Ou será que é um erro do cara? E eu acho que é um problema de mão dupla, Bruno. Eu acho que nós temos um problema de muitas vezes inferir e entregar aquilo que ele não está afim de consumir, e muitas vezes é um problema do cara mesmo. E você que está aí do outro lado nos assistindo, se você é esse cara que, não, só faço o que a empresa me dá. Amigo, vou te dizer o seguinte, toma um pouco de cuidado. Isso não é uma ameaça, obviamente, mas é um toque bastante construtivo para você de que não espere. Sabe por quê? Porque a criança que está nascendo hoje, daqui a 10 anos, se você continuar nesse mesmo ritmo, ela aprendendo no ritmo dela e você desse seu ritmo, ela te supera com 10 anos de idade. Ela vai te superar. Fique bastante tranquilo que isso vai acontecer. Talvez ela não faça, Bruno, aquela expressão de 10, 20 mil palavras ao longo do dia que você solta. Você solta ali umas 20 mil palavras por dia. Talvez ela não tenha essa capacidade, mas a capacidade analítica, de raciocínio, de mexer num aplicativo, de conseguir entender alguns racionais. Tem crianças fazendo robótica já com 7 anos de idade, sabe? E eu percebo isso porque eu tenho uma cobaia, aspas, aqui em casa. Eu sou, o dia inteiro eu pratico isso. Então, pessoal, fica bastante alerta para esse tipo de comportamento. Ainda dentro dessa estatística, Bruno, eu trago um estudo da Pearson. Bom, a Pearson é uma gigante do ramo de educação, né? Ela lançou esse relatório, The Global Learner Survey, e é de agosto, é super recente, e ela traz o seguinte, Bruno, ela fez uma pergunta. Quando você pensa sobre o futuro das escolas e da educação, qual é a probabilidade que você vê da aprendizagem se tornar self-learning? Que é essa autoaprendizagem, na medida que você envelhece. Contraponto em verde 2019, em rosinha 2020. Perceba lá no Global. Lá no mundo, em 2019, a galera, 81% da galera achava isso. Em 2020 foi para 83. Olha no Brasil, 75 aumentou para 80. E se fizer hoje, Bruno, essa pesquisa, porque ela é de agosto, se fizer hoje, poucos meses depois, tenho certeza que esse número já subiu. E quando fizermos em 2021, ela já vai ter subido muito mais. Por quê? A autoaprendizagem é muito mais valiosa do que a aprendizagem formal, caso ela não seja necessariamente uma forma, como eu posso dizer, dirigida de aprendizagem, ok? Então,
o que eu deixo para vocês aqui? Esse QR Code, que você perfeitamente pode acessá-lo, e quem está aí do outro lado, acesse, por favor, baixe o seu material da Pearson, do Global Survey, por favor, faça essa gentileza para você, aprenda, por favor, vai ser um prazer conseguir fornecer isso para vocês, tá? Bruno, dá só um segundo que eu vou interromper uma coisa aqui. Só um segundo, por favor. Fica tranquilo, Léo. Enquanto isso, eu vou deixando um recado para o pessoal, só reforçando que na sexta-feira, no dia 4, a gente vai ter uma live com todos os palestrantes que fizeram aí essas palestras incríveis essa semana no Portas Abertas, a Solange Senécia, do Instituto Portas Abertas, a Rosângela, do Açaí, e o Léo Carvalho, da Leroy Merlin. E vai ser incrível poder estar com vocês e responder as dúvidas, ter esse momento de interação que vai ser sensacional, tenho certeza disso. Então, pessoal, como dizia, é importante que, caso vocês queiram, baixe esse material da Pearson, The Global Learning Survey. Ele é de agosto, bastante recente, ele fala um pouco do self-learning. Pergunta de vocês, Léo, por que você trouxe essas referências para a gente? Falou de quantas vezes eu olho o telefone celular, quantas horas a gente despende na semana para aprendizagem, qual é a probabilidade da gente se tornar self-learning no futuro? Pessoal, trago isso porque o que eu vim falar para vocês aqui, que é um pouco da estratégia da Leroy, ela é baseada no self-learning. Então, muitas pessoas me questionam recentemente que assim, Léo, a Covid, quem fez muitas coisas acontecerem, né? Ela foi o gatilho de vocês? Não, a resposta não foi o gatilho. Ela, como todo mundo, Bruno, ela deu uma acelerada em muitas ações, né? Natural, a gente no roadmap tá para fazer X coisa em 2021, chegou o Covid, a gente teve que antecipar. Isso foi normal, né? Então, isso é natural que tenha acontecido. 2018, nós iniciamos um projeto dentro da Universidade Corporativa sobre minha gestão, que é o MDUC, Modernização e Digitalização da Universidade Corporativa. Esse projeto, Bruno, naquele momento, previa entender o que era ser digital, antenado e alinhado às tendências de transformação digital. E aí nós começamos esse grande processo e também colocamos mais parceiros para dentro de casa. O que são parceiros? Você, Bruno, que é de educação há bastante tempo, tem muita gente aqui que nos assiste também, sabe que o mercado é engraçado, né? Tem uma teoria, Bruno, uma teoria até astrofísica, que diz o seguinte, que o universo trabalha como um grande elástico. Então, ele é puxado até o extremo e depois ele é solto e ele vai até a ponta, daí ele bate e volta. Daí, o que acontece? As pessoas falam, nossa, essa década tá muito ruim, porque teve terremoto, tal. As pessoas atribuem a esses movimentos do universo. Eu estou trazendo isso para dizer que dentro da educação corporativa, como tudo, tem exatamente esse movimento. Vocês se recordam que lá no passado era moda fazer tudo dentro de casa. Não, não compro nada de ninguém, eu faço curso, eu gravo, eu faço os meus PPTs. Quando chegou um pouco mais adiante, o ano de 2000, 2006, as pessoas falaram, cara, tem empresa que faz isso, hein? E muitas empresas hoje, Bruno, devem ter, muitas delas, tá? Elas têm 10, 15 anos, 16 anos, porque elas começaram a entender que as pessoas não iam conseguir fazer tudo dentro de casa. E aí elas começaram a terceirizar. E aí começou todo mundo terceirizar. Só começou a terceirizar tanto, Bruno, que virou uma coisa muitas vezes mal vista por dentro da empresa. Porque ele fala, cara, mas você terceiriza tudo, você gasta uma bala de dinheiro, e o que você faz dentro de casa? E aí ele pensa, vamos começar então agora, traz tudo para dentro de casa de novo. Mais uma vez aqui, pessoal, tá os modismos. Eu continuo comprando de fora, continuo fazendo dentro. Eu tenho uma fábrica, vou mostrar para vocês o que é. Ou seja, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Tenhamos entendimento de que é importante ter muita coisa de fora, porque eu não tenho expertise, braço e capacidade técnica, mas muita coisa eu faço dentro porque eu tenho a capacidade técnica que é do meu negócio. E lá em 2018 a gente começou esse grande trabalho trazendo esses parceiros estratégicos. Em 2019, Bruno, a gente iniciou em janeiro de 2019, a nossa primeira live.
a nossa primeira live, ou seja, mais de um ano antes de Covid. E a gente começou no modelo de live streaming profissional. Foi um programa de TV, então a gente locou um espaço, tinha atores participando, era um talk show, e a gente fez mais de 30 ao longo de 2019, com um formato profissional. Fizemos um rebrand da Universidade Corporativa. Criamos uma nova identidade visual para as academias que compõem a Universidade Corporativa, criamos outras academias, por exemplo, a Academia Digital, voltada para o mercado digital, ou seja, melhoramos esse processo, e ainda em 2019, Bruno, nós tínhamos 30% de tudo que eu oferecia, ele era digital, 30%. Quando a gente vai para o ano de 2020, que a gente se depara ali, eu me recordo que o meu primeiro dia em casa, e ainda estou, então, embora ele seja atemporal, você está ouvindo ou vendo um vídeo gravado em novembro de 2020, nesse momento estamos com pandemia no Brasil, não no mundo, na verdade, né, uma pandemia mundial, e no Brasil especificamente as empresas, e em especial Leroy Merlin, está em home office. Então eu estou desde o dia 16 de março em minha residência. Cara, um ano muito atípico. E aí, nesse ano a gente começou nós melhoramos o nosso LMS, nosso Learning Management System. A gente lançou um aplicativo da universidade nas principais lojas, né, no Apple Store, na Play Store. Nós criamos uma fábrica de conteúdos, eu vou mostrar para vocês o que é a fábrica já. Nós começamos a iniciativa de Data Driven, que é todo mundo voltado para dados. Tudo que eu faço tem que ser baseado em dados. Não dá para ser no olhômetro, no achômetro, no chutômetro, né? Então, tudo baseado. Ligamos o nosso portal do colaborador, que é o portal de aprendizagem, no Google Analytics, por exemplo, e lançamos muitos programas. E em 2020 a gente chegou a 70%, a gente inverteu essa conta. Então, hoje eu tenho 30% que não é digital, e o restante no modelo digital. E eu faço uma ênfase aí, Bruno, para mostrar a fábrica. A fábrica é uma entrega em modelo de esteira, de que tudo que entra para necessidades da UC, da Universidade Corporativa da Leroy Merlin, a UCLM, eu tenho uma redação de textos, que é o redator, a redatora, eu tenho o design gráfico, que é o meu criativo, eu tenho o design instrucional, que é o meu UX, e eu tenho a minha BI, que é tratando de dashboard. Então tem projeto que entra e ele segue exatamente essa esteira. Faz o texto, vai para a parte de criação artes, vai para o design instrucional e depois culmina em uma semana, um mês, 2 meses depois, ele começa a extrair dados para acompanhar como está indo aquela formação. Só tem outras coisas, Bruno, que eu faço spot. É só uma necessidade de gráfica, é só uma necessidade de BI, é só uma necessidade de texto, e a gente vai trabalhando conforme o gosto dos nossos clientes internos. Percebam, pessoal, mais uma vez que eu reforço, não significa que com isso eu deixei de ser parceiro, por exemplo, do Bruno, na Soul. Eu continuo, inclusive, comprando as mesmas coisas que eu faço dentro de casa. Porque eu não tenho a pretensão, Bruno, de ser o especialista do que vocês, quanto EdTech, e outras empresas fazem. Não é a minha pretensão. Sabe por quê? Lembra aquele lance que eu citei do exemplo do universo? O que vai acontecer? Eu vou enxutar minha fábrica, vou ter 15 pessoas. Ou eu viro uma EdTech, ou eu começo a desligar eles daqui 2 anos. E mais provável que eu comece a desligá-los. Então, não é interessante para mim. Eu deixo isso por uma necessidade muito pontual. Porque tem coisa, né, Bruno, e vocês são de EdTech, sabe que tem coisa que é difícil eu te explicar, porque é muito meu negócio. Até eu explicar e repassar, é muito difícil. Então, eu faço dentro de casa. Só que tem outras empresas que vão e repassam tudo. Super normal também. É que Leroy, nesse momento, não está disposta a isso. A gente faz dentro de casa algumas coisas e compro muitas outras coisas também, tá? Nesse momento da fábrica, a gente cria uma personalização, Bruno, ao ponto de... Eu estou trabalhando muito forte aqui dentro de casa o Communication Learning. Ou seja, eu tenho uma célula de comunicação dentro da aprendizagem. Então, todos os e-mails, todos os convites, teasers, imagens, infografia, tudo sai de dentro da minha fábrica. Isso mostra o peso que a aprendizagem tem na relevância para com os grupos, e eu não preciso depender da comunicação interna. Porque na comunicação interna, a pauta é baita concorrida. Então, imagina, lá o cara está falando hoje na newsletter de pessoas que têm Covid dentro da empresa, os resultados legais, a área que cresceu, a área que está mudando, e vai falar de aprendizagem. Para você olhar para a minha pauta, cara, é um jornal de 10 folhas.
Então, o que eu faço? Eu tenho uma célula de comunicação dentro da minha fábrica que vai gerando esses conteúdos para a gente e está sendo bastante frutífero até aqui. E eu trouxe no início, Bruno, que talvez inovar não custe dinheiro. E eu vou mostrar agora o que nós fizemos para inovar. O primeiro processo, o primeiro projeto que nós lançamos foi o Aprenda Mais. O Aprenda Mais, Bruno, é um ambiente de self-learning que nós criamos dentro do nosso Portal do Saber. Portal do Saber é a nossa plataforma de LMS e lá, Bruno, nós disponibilizamos cursos com foco no desenvolvimento das soft skills. E aí eu contatei parceiro, comprei de mercado, peguei conteúdo gratuito na internet, fizemos uma grande curadoria e hoje nós temos mais de 21 mil conclusões de cursos. Isso foi lançado em maio. Muito legal para a gente está bastante satisfeito com esses números. Eu tenho mais de quase 150 conteúdos diversos. Então, tenho jornadas de protagonismo, de data, eu tenho de digital e agile, eu tenho de inteligência emocional, eu tenho de consciência econômica e financeira, que inclusive é a minha jornada que mais bomba. As pessoas adoram esse conteúdo porque ensina na vida deles. E aí, Bruno, vem todo o conceito que eu mostrei há pouco do que é ser self-learning e o que é ser lifelong learner. Ser um lifelong learner, que é aquilo que eu me intitulei no início, que é um aprendente em tempo integral, Bruno, é aprender tudo e qualquer coisa, desde que o tudo e qualquer coisa te traga relevância. E esse assunto dentro da Leroy, ele traz relevância porque o cara gosta ou quer saber mais de consciência econômica e financeira, ele vai para lá. O outro quer saber de mindfulness, ele vai para mindfulness. O outro quer saber, por exemplo, eu tenho uma empresa também fornecedora de cursos online, diferente da Soul, que ele trabalha não com customizações assim como vocês fazem, mas é só oferecendo curso, é como uma Coursera, né, que nós temos, né? E aí a Veduca. E eu ofereço esse portal ligado dentro do meu portal via single sign-on. Então eu comprei os acessos da Veduca, o cara entra no meu ambiente, clica em Veduca e abre todo o catálogo da Veduca com mais de 40 cursos disponíveis, cursos esses que possibilitam certificado, cursos de 20, 30, 60 horas, ou seja, são cursos bastante parrudos. Então, é assim que a gente conseguiu conectar. Léo, mas você falou que não tem custo. Como que você está falando que comprou dos caras aí? Isso, lembra que eu coloquei que em 2018 eu já tinha comprado desses caras, mas vamos imaginar que eu não comprei. Eu posso ir lá no mercado, como eu fiz, curei um montão de conteúdo gratuito. Vocês estão aí do outro lado, o Brunão deve ter percebido que no início da pandemia, muitas empresas disponibilizaram seus conteúdos de forma gratuita e continuam disponibilizando. Você vai na Udemy, por exemplo, conteúdo gratuito, LinkedIn Learning, você vai na Coursera, você vai, por exemplo, na Keep Learn School, que é do Murilo Gun, tem os cursos bastante conhecidos, que é o Cri Cri Cri, o Reaprendizagem Criativa, tá tudo gratuito. Ou seja, pega isso, traz para dentro do teu ambiente, enriquece o teu portfólio. As pessoas vão gostar de perceber que você não fala só para o teu eleitorado e tampouco daquilo que você faz no dia a dia. Eu não falo toda hora de material de construção e como vender melhor. Eu falo de inteligência emocional e como ser uma pessoa melhor, porque sendo essa pessoa melhor, ele automaticamente vende mais para a Leroy, né, Bruno? Até porque, falando em pandemia, né, cara, coisas como inteligência emocional, isso fez toda a diferença entre aquelas pessoas que conseguiram manter a cabeça no lugar e produzir ao longo desse período, né? E aquelas que talvez não tiveram o mesmo sucesso nessas tentativas, né? Então, sem dúvida, você educar para a vida é parte também da missão da universidade corporativa e não só educar para o cara fazer uma venda melhor do produto que vocês têm, Você né? tem toda a razão, Bruno. E os números do início da pandemia, agora como tudo, né, que não vem de jornal, deixou de falar um pouco, mas no início eles tinham muitos estudos dizendo o quanto aumentou de casos de depressão, ansiedade Sem e dúvida. até no extremismo de violência feminina, vocês viram, feminicídio e também de suicídio, porque as pessoas não estavam conseguindo lidar com as suas próprias emoções. A gente, Bruno, muito providencial, a gente nem combinou, mas muito providencial você ter trazido esse assunto, porque nós criamos algumas outras iniciativas ao longo desse período, e uma delas, Bruno, foi o Aprenda Mais Métier. Então, criamos o Aprenda Mais, que foi para falar assim: oi, amigo, trabalhe dentro, propósito, trabalhe você, olha para si, enfim. Chegou uma hora, Bruno, que os caras falaram assim: tá, mas
agora eu já entendi, eu já estou seguro aqui dentro, eu preciso saber como que eu vou vender agora. Me mostra aí quais são as saídas da Leroy. E nós criamos, Bruno, o Aprenda Mais Métier. Métier, para Leroy, que é francês, é o nosso negócio, aquilo que a gente faz. E nós criamos esse métier focado no hard skill. Enquanto o Aprenda Mais é focado no self-learning para soft skill, o hard skill é no Aprenda Mais Métier. E lá, Bruno, nós já temos hoje mais de 15 eventos realizados. Ele acontece semanalmente, todas as terças-feiras, por volta das 14 horas até as 17 horas. E a gente trabalha, Bruno, ali, algumas metodologias interessantes. Uma delas, a sala de aula invertida, a Flipped Classroom. A gente manda o conteúdo uma semana antes, ele estuda, critica, volta no dia da formação já sabendo e conseguindo ter trocas valiosas conosco. A gente foca no negócio, na ferramenta que faz vender mais, como ele vai entender a margem financeira, onde ele coloca o produto tal na linha de linear balizado, ou seja, são conteúdos técnicos. E a gente trabalha, Bruno, inclusive uma outra metodologia, que é a teoria da escassez. A gente abre a inscrição e tem uma quantidade X de pessoas limitadas. Por quê? Isso causa no outro a impressão, eu vou correr para me inscrever e participar. Então a gente tem, ontem, por exemplo, foi um caso à parte, a gente teve quase 200 pessoas conectadas às 14 horas. Ou seja, para um varejo é muita gente conectada, ficando disponível 3 horas aprendendo um conteúdo técnico. Então, essas duas ações. Quanto gastou, Léo? 0. Porque quem faz isso? As pessoas de dentro de casa. A gente liga pelo nosso Google Meeting, pelo Zoom, pelo Teams, o que você tiver do outro lado, você usa essa estrutura para tornar as suas aulas ou webinars ou lives de modelos síncronos que tem interação em forma mais interessante para a tua galera. Fizemos também, Bruno, uma outra iniciativa chamada de Drops. O Drops são micropílulas baseadas em vídeo, que a gente começou a viralizar via WhatsApp ou Workplace, que é o nosso Facebook by Business aqui na empresa, né? E aí a gente começou a trazer conteúdos de vários assuntos. Trouxemos ética, resiliência, atitudes, e a gente traz pessoas conhecidas nossas do mercado para gravar esses vídeos, fazemos uma edição e a gente libera no WhatsApp da galera. E a gente, nesse citado que eu trago para vocês do Drops, 6 horas da manhã a gente começou a mandar o WhatsApp para a galera. Para quê? Para incomodar? Também, mas também para que eles percebessem que a gente queria que eles acordassem com a Leroy. E, inclusive, o nosso vídeo era o cara falando assim, olá, que bom, muito bom ter acordado com você. Opa, acordado não. Então era meio que uma esquetezinha de humor também. Super aceito, aculturou, virou um produto entregue pela universidade. Esses, Brunos, foram as grandes entregas. Bom, tem muitas outras coisas que fizemos, mas em grandes linhas é isso. E eu trago esses números também, sempre com a referência para vocês, que eu me deparei com ela recentemente e eu acho maravilhosa. Quanto custa inovar, Léo? Mais uma vez, 0. Porque eu tenho certeza que você não paga para usar o YouTube, né? E tem uma pesquisa da Top Tools for Learning, tá aí embaixo, que ele analisou 3 esferas, Bruna. A esfera do PL, que é o Personal Learning, a esfera do Double L, que é o Workplace Learning, e a esfera do AD, que é o Educational Learning. Essas 3 esferas é assim, como você mais aprende na sua vida pessoal, no seu trabalho e na educação formal. Olha quem está em primeiro lugar, YouTube, como não poderia deixar de ser, cara. São bilhões de vídeos e horas assistidas por dia. São bilhões e bilhões de vídeos assistidos e uploadados por semana na plataforma. Perceba que para inovar, você não custa nada. Eu duvido que por mais pequenininha que seja a sua empresa, você deve ter YouTube na sua empresa, tenho certeza, porque você tem uma internet. Então, disponibiliza para sua galera, sabe? Eu sei que tem uns enroscos legais de segurança da informação, compliance, mas compre essa briga. Vá para cima. YouTube, a ferramenta que não pode ficar de fora. Eu vou dar um exemplo. O Brunão me convidou para ir lá na casa dele almoçar, comer uma bela de uma feijoada, mas ele não estava com a esposa, estava sozinho em casa. Ele falou, cara, eu vou ter que fazer aqui, eu não sei como eu faço a feijoada. Ele acessou o quê? YouTube. Eu tenho certeza que ele vai no YouTube. Só que o Bruno tem uma leve noção de como cozinha, porque ele é um cara que já cozinha algumas coisas em casa. O vídeo tinha 10 minutos. O Bruno não ficou assistindo 10 minutos de vídeo falando, olá, amiguinho, clica no sininho. Não, ele avançou até o ponto onde tinha dúvida, que era o ponto de como refogar a linguiça paio. Era isso. Olhei, fechei o vídeo.
Perceba que eu vou no YouTube, num vídeo de 10 minutos, que é do meu assunto de interesse, eu pesco e quebro só naquele momento da minha dúvida, assisto 2, 3 vezes, refresco e vou embora. Brunão, a aprendizagem da galera é essa no dia. Os caras ficam praticando as micropílulas. E perceba que eu não estou dizendo para você apostar toda a aprendizagem no YouTube. Aqui é o self-learning, é a aprendizagem além daquilo que você oferece dentro de casa. Olha o segundo, Bruno, é o Zoom, que poderia ser o Zoom, o Teams, o Meet, ou seja, é isso aqui que a gente está fazendo aqui agora. E que você vai assistir logo mais no Portas Abertas em outra sessão. São Zoom, são as plataformas de interação síncronas, né? A gente falando e vocês aí respondendo e a gente tendo uma grande troca. E olha o terceiro, é o Google. É onde você não sabe, você pega e fala, ok, Google, ou você vai lá no Google e digita e traz aquela sua resposta. Ou seja, olha os 3 principais. Está fora da tua vida pessoal? Duvido. Você faz isso todo dia, toda hora, algumas vezes por dia. E por isso eu trouxe a grande importância de, lá há 3 slides atrás, mostrar que você olha 9 vezes por hora no seu telefone. Explore isso, olhe mais. Aprenda mais, acesse o YouTube, pesquise no Google, faça formações e treinamento, assista o Portas Abertas, esteja conectado com a gente via telefone celular, explore o Mobile First, faça suas iniciativas saírem já prontas para o mobile. Além disso, use o Google, esteja conectado, aprenda por lá. E tem um ditado, Bruno, que eu acho até bem, uma brincadeira, né, que diz que se você quiser se esconder, vá para a 3ª página do Google, porque ninguém chega na 3ª página, você fica na 1ª. Então eu vou dar um toque para vocês. Além de ir para a 3ª, para a 4ª, para a 5ª, procure também o Google Academy. São artigos. Ele fica fora daquela grande bolha. E vocês sabem que nós somos hoje direcionados por algoritmo, né? O algoritmo vai te mandar aquilo que você mais gosta, mais curte, mais vê. Então, saia da obviedade. Olha lá no final, pessoal, qual é a plataforma que está surgindo como uma plataforma interessante de aprendizagem? O WhatsApp. Ou seja, por que a gente não conecta o nosso grupo também no WhatsApp? Eu vou dar um exemplo do que faço em Leroy, Bruno. Grandes ações, eventos ou soluções de aprendizagem, nós criamos um grupo de WhatsApp chamado de sustentação. Esse grupo é baseado em microlearning e ele faz um pre-work durante e sustentação do evento durante 1 ou 2 semanas após, e a gente vai mandando pílulas, conteúdos, artigos, podcasts, sempre editados, curados pela universidade, para que o cara vá se preparando para o dia, chega no dia, saia do evento, porque eu sempre acredito o seguinte, Bruno, a gente vai numa sala, prepara coffee, sala maravilhosa, convenção, na primeira segunda-feira de chuva, que ele pisa o pé na poça, molha o sapato e a meia, ele esqueceu tudo. Essa é a forma comum e mais trivial de dizer a tal curva do esquecimento do Ebbinghaus. Lá ele diz pra gente, é muito cruel. Em 1 semana, a gente deixou 80% do conteúdo para trás, cara. Então, como a gente consegue reter mais? Reforçando, batendo na cabeça do cara que existe um conteúdo. E diversas formas, tá? Então, são esses os números, pessoal, que eu gostaria de trazer para vocês. E uma reflexão final aqui. Como a gente está falando de universidade, especificamente eu estou falando da minha universidade, você quer saber se você está no caminho certo da estratégia? Vamos fazer o seguinte. Faça uma reflexão. Se a sua universidade, se a sua educação corporativa deixasse de existir hoje, quanto tempo essa empresa deixaria de vender ou de existir? Se a tua universidade corporativa deixasse de existir hoje, em quanto tempo a sua empresa definharia? Talvez em um dia, ninguém nem ia perceber que vocês desapareceram. Em 1 semana ia falar, cadê aqueles meninos que treinam? Não sei. Em 1 mês, já ia fazer uma certa falta. Certamente. Em 1 ano, sua empresa não existiria. Não existe uma empresa, Bruno, com sustentação sem um pilar da aprendizagem. Eu não quero ser clichê aqui de Facebook, nem de LinkedIn, mas tem uma frase que eu gosto muito, que é do Derek Bock, ele foi reitor de Harvard. Ele diz que, se você considera a educação cara, experimente a ignorância. É basicamente esse conceito de universidade. Se você quer testar se a sua universidade vale a pena, claro que você não fará isso, mas experimenta tirar ela. Você vai ver que em 1 mês ninguém vai perceber que vocês desapareceram. Mas a longo prazo, você faz sim a grande diferença estratégica e é um grande braço de inovação para a tua organização. Então, não tenham medo de errar. Façam, testem, explorem novos caminhos, novas possibilidades. Eu deixo aqui para vocês disponível o material, tá? Vocês podem
dar o QR Code aí. Eu coloquei aí, Bruno, um código para as pessoas, tá? Acesse, por favor, app.edupulses.io e você vai digitar o código 152349. 152349. Você vai digitar o seu e-mail e você recebe automaticamente esse material todo que eu apresentei. Foi um prazer, Bruno, compartilhar esse material com a galera que está aí do outro lado, nos vendo, nos assistindo, poder trocar um pouco dessas experiências e, mais uma vez, eu reforço. Além de provocativo, eu deixo aqui toda a minha disponibilidade para mostrar tudo que deu errado, viu? E muita coisa deu errado nesse processo, Bruno. Léo, que gostoso te ouvir, cara. Muito obrigado pela apresentação e é sempre muito bacana ouvir você falar sobre educação corporativa, sobre a sua vivência, porque a gente vê o brilho no teu olhar e realmente, assim, eu costumo falar que as suas palestras são a vida como ela é, né? A vida real. Cara, tem coisa que vai dar certo, tem coisa que vai dar errado, tem coisa que serve para você, tem coisa que não serve para você. Não adianta você querer colocar tudo no mesmo pote, né? Tudo no mesmo cesto e falar, cara, vai funcionar para todo mundo. Acho que essa sua visão de que é preciso olhar, observar o fit cultural que você falou, preciso observar soluções que fogem do tradicional, né? Quando era barreira até pouco tempo atrás falar de usar o WhatsApp para fazer a sustentação de um programa de treinamento, era meio que marginalizado isso, e no final das contas é o famoso protagonismo, né? Verdade. É o famoso protagonismo que a gente quer ter. Para que tirar o cara do mundo dele, né? Se o mundo dele é WhatsApp, se o mundo dele é YouTube, se o mundo dele é aprender pesquisando no Google, cara, para que eu vou tirar ele dessa realidade? Né? Eu vou afastar ele da aprendizagem. É isso. Né? Então, isso. cara, Ô, Bruno, e uma fantástico. outra coisa que eu faço questão de colocar, não tive a oportunidade de falar agora, que a universidade corporativa aposta muito em algumas questões, e uma delas é o propósito, que eu estou falando desde o início, e nós temos um propósito. O propósito da universidade corporativa da Leroy Merlin é dar a todos a possibilidade de aprenderem e de se autodesenvolverem de forma simples, relevante e divertida, que é o que você acabou de trazer. Se for simples, se for relevante e se for divertido, faz sentido para o cara. Ou seja, eu tenho que ter esse olhar e eu não vou acertar toda hora, porque eu tenho 10 mil. Nem todo mundo vai achar tudo que eu estou fazendo gostoso de fazer, simples e relevante, mas eu preciso acertar a maior parte do meu dia. É isso. Cara, queria de coração agradecer em nome, não só meu nome, mas em nome de todos da Soul pela disponibilidade novamente, né, de você ter investido esse tempo aqui em compartilhar com essa audiência que nós temos um pouco mais dos seus conhecimentos, um pouco mais do que a Leroy tem feito na sua educação corporativa. Então, muito obrigado pela parceria, Léo, e nos vemos na sexta-feira, né? Sem dúvidas aí para poder encarar as perguntas que vão vir, e tenho certeza que vão vir bastante perguntas aí para enriquecer ainda mais esse conteúdo que a gente está gerando, tá bom? Fechado, Bruno. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E disse de verdade aqui, sem demagogia, fiquei muito feliz pelo convite. Não vi a hora de ser chamado, fui chamado. Que bom. Fiquei bastante feliz. Agradeço a todos da SOU pela gentileza do convite. E tamo junto. Na sexta-feira a gente respondendo a questão aí da galera. Tamo junto, cara. Muito obrigado, viu? Valeu. E a todos, obrigado pela atenção aí. Espero que vocês tenham ficado com a gente aqui até o final. Sexta-feira a gente se vê para tirar dúvidas ali em tempo real. E vocês vão receber aí esses conteúdos todos ao final desse nosso Portas Abertas, tá ok? Nos vemos. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.